Vamos seguir acompanhando, então, tentando ouvir o que o ex-presidente está falando. A busca e a apreensão. O senhor falou quantas vezes com o seu filho Eduardo nos últimos dias? Foram muitas? Praticamente dia sim, dia não. Ok? Está fazendo um excelente trabalho nos Estados Unidos defendendo a nossa liberdade. Ele vai perder. A tendência é perder o mandato. A tendência é ser excluído da Polícia Federal, que ele é agente da Polícia Federal. Perdeu tudo. Por perseguição política. Por se manifestar. Tá? Por apontar arbitrariedade de agentes públicos no Brasil. Tu acha que eu queria que ele estivesse lá? Quer punição maior do que não poder falar com meu filho? Nem com a esposa dele eu posso falar. Pelo que eu consegui interpretar até agora. Quer punição maior do que isso? Qual crime ele cometeu? Atentado contra a soberania nacional? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O senhor vai recorrer dessas medidas cautelares? Se eu contratar Rui Barbosa, não tenho sucesso em nada que porventura venha recorrer. O senhor vai recorrer dessas medidas cautelares? Se eu contratar o Rui Barbosa, não vou ganhar recurso. Só falar mais alguma coisa? Presidente, o ministro Flávio Dino, ao julgar a decisão do Alexandre de Moraes, disse que o senhor está sequestrando a economia nacional e que o resgate seria a anistia, referindo ao senhor e ao deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Como é que o senhor responde a isso? O Flávio Dino falou que com a anistia não teríamos problemas com a economia, com os Estados Unidos, seria isso? Ele quis dizer que o senhor, por conta dessa articulação no exterior, estaria sequestrando, haveria um sequestro da economia nacional, que seriam as tarifas, e que o pagamento desse sequestro seria a anistia. Como é que o senhor vê isso? Blocos de países sofreram sanções tarifárias. Foram conversar. Lá atrás a China chegou a 100%. Foram negociar. Por que o Lula não vai negociar com o Trump? Ele quer mandar o ONG para lá, o ONG que há pouco tempo esteve ao lado de terroristas, criminosos de guerra lá no Irã, que já foram eliminados, inclusive. O americano se preserva e se preza por liberdade. Okay? Eu tenho que ir embora, senão eu vou ter agravado a medida restritiva aí. Essa nova rotina vai ser... Como é que vai ser a agenda do senhor a partir de agora? Fim de semana. Quais são os seus planos? Até segunda-feira, 6 da manhã, eu estou em casa. Você vai continuar viajando pelo país? Eu não posso sair de Brasília. Vai continuar vindo ao PL? Eu vou continuar, eu tenho um salário, ganho aqui, né? O salário daqui paga meu aluguel, que são 33 mil reais. Ok, pessoal? Presidente, a gente está fazendo mais missão para mim. Túrcio, nós acompanhamos então o ex-presidente Jair Bolsonaro aqui na sede do PL. Ele agora está entrando no carro e vai em direção à sua casa, até porque a medida cautelar expedida pelo ministro Alexandre de Moraes determina que ele fique em casa a partir das 19 horas até as 6 horas do dia seguinte, Túrcio. Então acompanhamos a entrevista coletiva do ex-presidente Jair Bolsonaro e que agora então segue para sua casa. Ele reclamou, claro, de todas as ações de Alexandre de Moraes, disse que nem se ele contratasse Rui Barbosa conseguiria reverter alguma decisão do Supremo. O ex-presidente também reclamou da citação a seu filho Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal licenciado, e em resposta à minha pergunta a respeito da declaração do ministro Flávio Dino, que nos autos sugeriu que Bolsonaro e seu filho estariam fazendo um sequestro da economia nacional com anistia como resgate, ele ironizou e respondeu, portanto, que o que nós temos é o próprio ministro Flávio Dino entendendo a anistia como o fim desse desentendimento entre o Brasil e os Estados Unidos. Turci, vou voltar com você. Gayer, exatamente, a gente está vendo que vocês estão num estacionamento, né? É o estacionamento exatamente de onde? Você me ouve, Gayer? Bom, a gente está com uma dificuldade aqui na comunicação com o nosso repórter Eduardo Gayer, mas acompanhamos, portanto, aí o resumo que ele fez, né? E anteriormente aí palavras do ex-presidente Jair Bolsonaro se defendendo da operação da Polícia Federal, que o tem como alvo hoje, operação que foi solicitada pela PF e determinada, autorizada
pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que passa, inclusive, por medidas restritivas. Ele até mencionou que tem que ir para casa. Segundo essas medidas, a partir de 7 horas da noite, de segunda a sexta, Bolsonaro tem que estar em casa, não pode sair. E isso atravessa todo o fim de semana. Ele, inclusive, mencionou que até segunda-feira de manhã, até às 6 da manhã de segunda, ele vai estar em casa. É exatamente isso que está incluído entre as diversas restrições às quais ele está submetido a partir, portanto, dessa decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes. Essa decisão coloca Bolsonaro como alguém que, no entendimento, portanto, do ministro, estaria, juntamente com o seu filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, de alguma forma conspirando contra o país, utilizando a articulação política junto à Casa Branca, junto ao governo Trump, para pressionar as instituições brasileiras por uma anistia a ele, Bolsonaro. Resumidamente falando, esse é o entendimento, é o que motivou, inclusive, a abertura do inquérito no Supremo Tribunal Federal contra Eduardo Bolsonaro, e dentro desse inquérito, o próprio Jair Bolsonaro agora passa a sofrer essas medidas restritivas. Esse é um ponto que o mercado financeiro vem observando de forma muito atenta nessa sexta-feira, porque, claro, isso poderia, em tese, complicar ainda mais a relação comercial com os Estados Unidos, já que o próprio presidente americano, Donald Trump, usou a situação de Jair Bolsonaro, o processo contra ele, como argumento para taxar os produtos brasileiros em 50%. E aí a preocupação, principalmente dos setores da economia brasileira que tem maior relação comercial com os Estados Unidos, é que Trump decida reagir e aí, portanto, aumentar eventualmente até a taxação aos produtos brasileiros, que já é hoje a maior do mundo. Nesse momento, essa tarifa de 50% sobre produtos do Brasil é maior, inclusive, do que aquela sobre produtos da China. Então, o Brasil hoje é o país mais taxado pelos Estados Unidos e a preocupação é que, com esse funcionamento da justiça brasileira, e claro que esse funcionamento tem que ser independente das vontades de Donald Trump, mas que Trump possa reagir a isso, aumentando ainda mais, castigando ainda mais o Brasil. Vamos agora restabelecer então a conversa com o nosso repórter Eduardo Gayer, que estava ali, portanto, nessa correria típica da imprensa quando quer ir atrás de notícia. Os colegas, juntamente com o Gayer, viram ali o ex-presidente Jair Bolsonaro saindo, foram atrás e conseguiram algumas declarações dele. Gayer, eu vinha lhe perguntando então exatamente onde é que vocês estão, né? A gente acompanhou que essa entrevista foi no estacionamento, ali no momento em que o ex-presidente iria embarcar no carro para voltar para casa. Onde exatamente fica esse estacionamento, Gayer? Túlio, nós estamos no estacionamento do prédio comercial onde funciona a sede do PL, o partido do ex-presidente. Ele dá expediente aqui praticamente todos os dias como presidente de honra do partido. Na verdade, até vou contar que um bastidor, a imprensa toda estava lá em cima, esperando ele sair pela porta principal. Fomos avisados de que ele sairia pela garagem, todo mundo veio correndo e foi possível pelo menos ouvir algumas palavras do ex-presidente, que já deu entrevista no período da manhã também e agora falou no seu retorno para casa. Voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que concedeu hoje, impôs essa cautelar, para ser mais preciso. Bolsonaro está com uma calça comprida, realmente até o sapato, assim, não é possível ver a tornozeleira eletrônica. Ele, inclusive, relatou a aliados que não gostaria de ser visto com a tornozeleira. Bolsonaro passou praticamente a tarde toda aqui no PL, em conversa com aliados, em conversa com seus advogados, tentando traçar a estratégia daqui para frente. Qual que vai ser a estratégia? E também todo mundo na expectativa de uma possível reação dos Estados Unidos, uma reação do presidente Donald Trump, da Casa Branca, que tem se comportado como uma espécie de aliado, uma espécie não, de fato um aliado internacional do ex-presidente Bolsonaro. Trump, que já inclusive atrelou a tarifação imposta sobre o Brasil ao ex-presidente, no sentido de que o Brasil estaria sendo punido por uma suposta perseguição a Bolsonaro. Então, a expectativa dentro do governo e também do bolsonarismo é que Trump pode sim elevar a tarifa ou pelo menos oferecer algum tipo de resposta, uma carta aberta, uma carta direcionada ao ex-presidente. Está todo mundo na expectativa. Dentro do PL, a conversa foi sobre o que fazer daqui para frente. E pelo que eu estava ouvindo, um pouquinho antes de chegar, inclusive, a esse quebra-queixo com o ex-presidente,
inicialmente a conversa foi muito sobre a postura que o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro deve adotar daqui para frente. Todo mundo que é do entorno de Bolsonaro diz: Eduardo vai dobrar a aposta, ele não vai ceder, ele vai continuar indo à Casa Branca, articulando internacionalmente com seus aliados uma espécie de proteção ao pai. Ou seja, se alguém espera que esse novo passo de Alexandre de Moraes, no sentido de dar um cerco maior sobre o ex-presidente, vai fazer a família recuar nessa articulação internacional, isso de fato não está no radar de ninguém, Turci. Gair, agora, um ponto central na decisão do ministro Alexandre de Moraes é a relação entre a imposição de tarifa dos Estados Unidos a produtos brasileiros e a busca de um benefício para o próprio Jair Bolsonaro, que seria a anistia. Inclusive, Moraes faz uma referência a uma fala do próprio Bolsonaro de ontem ainda, em que Bolsonaro diz que se Trump quer a anistia, por que não? Né? Quer dizer, ele próprio confirma a relação entre uma coisa e outra. E hoje, aí nessa entrevista coletiva, ele não desfez essa relação, inclusive a partir da sua pergunta, né? Quer dizer, ele empurrou ali a responsabilidade para o governo Lula, dizendo que o governo Lula não está negociando. Precisamos registrar aqui que o governo diz que vem sim negociando, que mandou inclusive uma carta com uma proposta de negociação para a Casa Branca 2 meses atrás e não foi respondida. Mas Bolsonaro não está desfazendo essa ligação entre tarifaço e a própria busca da anistia dele, né? Não está e não vai desfazer. Esse é o tom que Bolsonaro quer adotar. Inclusive, uma outra curiosidade, mais cedo, o senador Flávio Bolsonaro, que é um dos filhos do ex-presidente Bolsonaro, publicou nas suas redes sociais o seguinte: após a decisão de Alexandre de Moraes, ele escreveu: Trump deveria cancelar a tarifa imposta sobre o Brasil e aplicar sanções exclusivas ao ministro Alexandre de Moraes. Ele colocou isso na rede social, em questão de minutos esse post foi apagado por uma determinação do próprio Bolsonaro. Houve uma confusão, bate-cabeça dentro do bolsonarismo de que Flávio Bolsonaro, que comumente é associado a um político com pontes com o Centrão, com pontes inclusive com os setores ali da centro-esquerda, é um político mais pragmático, estaria fugindo da narrativa que o bolsonarismo quer adotar nesse momento, que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro quer adotar, muito alinhado com seu filho Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado. Que narrativa é essa? A narrativa de que o Brasil está sendo punido por uma suposta perseguição ao ex-presidente e que por isso só a anistia iria resolver e tirar o Brasil dessa situação. O próprio ministro Flávio Dino, do Supremo, no seu voto a favor da cautelar de Alexandre de Moraes, disse que, fez uma metáfora, na verdade, né, que estaria acontecendo um sequestro da economia nacional e que o resgate seria a anistia, que é isso que os bolsonaristas estão tentando emplacar. E, de fato, é a narrativa, claro, não nesses termos, mas é a narrativa que os bolsonaristas estão adotando, de que a única solução para sair desse impasse tarifário não é comercial, é política e vem do campo ideológico, no campo da anistia. Já estava havendo aí no campo da direita, no campo bolsonarista, né, Gair, uma percepção de que essa estratégia de taxar o Brasil como mecanismo para pressionar pela anistia de Bolsonaro teria sido um tiro no pé, né? Inclusive, análises indicam aí que essa reação do presidente Lula nas pesquisas, em parte, pode se dever a isso, né? Quer dizer, o presidente que passa a fazer um discurso de defesa do país e do produto nacional, contrariamente ao maior antagonista, ao maior opositor, que passa a ser associado a um mecanismo de que, para obter uma vantagem pessoal, taxa-se o país todo, né, todos os produtos do país que são vendidos para o mercado americano. A partir dessa operação da Polícia Federal de hoje, decorrente da decisão do ministro Alexandre de Moraes, como é que está repercutindo essa questão entre o campo dos aliados do ex-presidente Bolsonaro, Gaia? Os aliados, com certeza, torcida daqui para frente, vão insistir nessa mesma tese e, de alguma forma, a operação contra o ex-presidente dá força a essa narrativa que eles querem impor, porque há mais elementos agora factuais, inclusive, para corroborar com essa narrativa. O ex-presidente, alvo de uma medida cautelar, não pode usar a rede social, que é algo muito caro para o bolsonarismo, é quase como um elemento síntese da liberdade de expressão no conceito que eles defendem e entendem. Então, esses novos elementos trazidos pela cautelar do Alexandre de Moraes, de alguma forma,
dão gasolina a essa narrativa do bolsonarismo, e é isso que nós vimos ao longo de todo o dia. O próprio líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, insistiu que se trata de uma perseguição, que o mundo assiste a essa perseguição. Setores do PL, inclusive, falaram hoje, o deputado Cristófaro falou hoje, inclusive, que pediria a atuação das Forças Armadas nesse caso, porque se trataria de uma ditadura em implantação no Brasil. Então, é um elemento, claro, que fortalece essa narrativa. Por outro lado, os petistas, os governistas têm usado o episódio para mostrar que o judiciário do Brasil é independente, porque ao governo federal não interessaria fazer nenhum tipo de corda esticada neste momento de negociação com os Estados Unidos, mas justamente pelo princípio da separação dos poderes não houve nenhuma influência do governo nessa decisão do ministro Alexandre, que correu em completo sigilo até que houve, de fato, o cumprimento das medidas no endereço do ex-presidente hoje pela manhã em Brasília. Turci, uma outra informação que acho que é importante de trazer é sobre a aproximação do governo com o Centrão, que já começou no episódio do tarifaço e que hoje ganhou um novo episódio, Turci, porque no início da tarde o PL solicitou formalmente o fim do recesso parlamentar. Nós estamos nesse período de férias, vamos dizer assim, dos deputados e dos senadores, e o PL, que é o partido do ex-presidente, por conta desse episódio, dessa suposta convulsão política, solicitou o cancelamento das férias, o cancelamento do recesso parlamentar. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, já soltaram duas notas, cada um a sua nota oficial, dizendo que isso não está à mesa e que o recesso parlamentar vai ser mantido até o dia 4 de agosto. Ô Gair, agora, olhando para o outro lado, para a base do governo, claro que ela não vai lamentar essa operação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Claro que politicamente, para eles, é uma medida que vão celebrar, inclusive. Agora, preocupação. Será que preocupação existe na base do governo exatamente sobre que reação poderia partir, se houvesse alguma, de Donald Trump? Se a gente pensar, por exemplo, nos negociadores, né? O próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, que vem encabeçando aí as conversas com empresários, com o pessoal do agro, com o pessoal da indústria, para tentar alinhar uma resposta à Casa Branca. Existe alguma preocupação pairando sobre uma parte do governo que está diretamente ligada à negociação com os Estados Unidos e buscando reverter esses 50% de tarifa? Sem dúvida, Turci, tem um trabalho de comunicação que está sendo feito. Você pode reparar que os principais ministros do governo não foram a público celebrar ou fazer algum comentário a respeito dessa operação hoje envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O próprio presidente Lula adotou um tom de discrição e a estratégia que foi definida pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, é justamente essa: não fazer comentários, não adotar uma espécie de polarização nesse caso, para reforçar essa tese, essa percepção de um judiciário independente aqui no Brasil, não só para o público interno, como para o público externo, porque uma narrativa de Bolsonaro perseguido só ajuda o bolsonarismo e prejudica o governo, que agora começa a se recuperar nas pesquisas de intenção de voto. O tarifaço mostrou como o presidente Lula tem uma espécie de boia de salvação para melhorar a sua popularidade, porque o tarifaço fez subir a popularidade do presidente Lula e cair a popularidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que agora nem aparecem mais em empate numérico com o presidente Lula nas pesquisas. Quem que não foi afetado pelo tarifaço? Romeu Zema e o próprio governador do Paraná, Ratinho Júnior, porque não tem essa ligação tão clara com o bolsonarismo. Então, isso foi um recado que ficou muito claro para o próprio governo e também para a oposição. Então, de um lado, o governo não quer se manifestar sobre a operação de hoje para não dar essa narrativa de perseguição para Bolsonaro e para também mostrar que o Brasil tem um judiciário independente. E no caso do tarifaço, essa estratégia do governo também faz sentido, porque, de alguma forma, essa estratégia, essa imagem de um judiciário independente é o que vai ajudar nas negociações com os Estados Unidos, no sentido de mostrar, olha, o governo federal, o governo do presidente Lula não tem a ver com esse processo que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo alvo e que, portanto, não pode ser penalizado com essas sanções. Todo esse caldo, com certeza, vai estar nas argumentações dos senadores que vão, na última semana de julho, para Washington, negociar com os deputados, com os senadores americanos, incluindo os senadores bolsonaristas. Estou falando de Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, e Marcos Pontes, ex-ministro
de Ciência e Tecnologia, que integram a comitiva que vai aos Estados Unidos para tentar sensibilizar o Congresso americano e a própria sociedade dos Estados Unidos contra o tarifaço, que vai prejudicar não só o Brasil, mas a economia local também. Eduardo Gayer, nosso repórter, falando ao vivo de Brasília, em cima do lance, em cima da notícia. Gayer, obrigado pela sua participação. Até logo mais. Valeu.